Abra sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 8, hoje é a última pregação acerca do reino de Deus. Terminei a minha série de 4 mensagens. Quando a série é boa, vocês fazem, quando não é, vocês falam nada. Eu percebi que ninguém falou, legal, como vocês são gentis, né? Vocês são uns fofos mesmo, hein? Olha aqui, primeira mensagem. Estamos falando sobre o reino. O que é o reino? O reino não é apenas quando você aceita Jesus como Salvador, mas Jesus tem que ser o Senhor na sua vida. Ele começa quando você nasce de novo, mas Ele se estabelece quando Ele é o dono, Ele é aquele que direciona a sua vida. Você crê nisso ou não? Em muitos lugares, em muitas igrejas, a gente ouve falar de Jesus como Salvador. É o Jesus Salvador da cura, é o Jesus Salvador da resposta financeira, é o Jesus, e Ele é o Jesus Salvador das doenças emocionais, e Ele é, mas Ele não quer ser só o Salvador, Ele quer ser o Senhor da sua vida, Ele quer ser aquele que tem o governo sobre nós, amém? Ele é o cabeça, amém? Glória a Deus. Segunda semana eu falei que a marca desse reino, aquilo que nos distingue de todas as outras religiões, de todas as outras respostas que o homem pode dar, é o amor. E a Bíblia diz, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E nós podemos muitas vezes nos enganar e dizer, eu amo os africanos e as suas lutas e eu queria ajudá-los. Isso é lindo, nós temos que fazer isso. Eu amo os refugiados, é lindo, nós temos que ajudar mesmo, mas você não pode dizer que ama quem você não conhece, se você não ama aquele que está do seu lado, que é o seu irmão. E aí? Amém? Esse que está na frente, atrás, do seu lado, se quiser dar um sorrisinho amarelinho para ele, tipo, né? Nós falamos, eu amo as crianças, amém. Na terceira semana nós falamos sobre as armas poderosas do reino. Quantos estão preparados para nessa campanha usar as armas poderosas do reino? Fé. Meu Deus, vocês estão pegando no tranco hoje. Fé. Aleluia. Levante seu escudo da fé. A espada da palavra. Glória a Deus. E hoje eu quero falar sobre o corpo desse reino. Lucas capítulo 8, versículo 4 a 8. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Fica com a sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, fala conosco. Vem o Teu Espírito agora nos ensinar. Quebra, Senhor, todas as nossas resistências. Quebra as nossas dificuldades de entender. Trata com o nosso espírito hoje. Meu desejo é que o nosso espírito seja tratado em nome de Jesus. Amém. Quando eu era garoto, eu nasci numa igreja evangélica, sempre fui evangélico, sempre trabalhei na igreja, sempre ministrei. Me lembro que garotinho, 12, 13, 14 anos, 11 anos, era líder, fui líder de juniores, fui líder de adolescentes, fui líder de jovens. Mas dentro do meu coração, eu tinha uma dúvida que eu tinha muita vergonha dessa dúvida, eu não tinha coragem de comentar com ninguém. Eu guardava essa dúvida no meu coração, mas eu achava feio, achava que as pessoas iam rir de mim se eu chegasse para o meu líder, para o meu irmão que era o pastor da igreja, e perguntasse para ele aquilo que eu sentia no meu coração. E a dúvida era assim,
eu ficava pensando que se uma pessoa pode se converter na última hora da sua vida, no último momento, ela viveu de qualquer jeito, ela não teve nenhuma preocupação, mas chegou lá perto da morte, ela olhou e disse: Senhor, me perdoa. Ela vai para o céu, ela vai ser abençoada. E por que eu, pensava quando jovem, eu tinha que viver dentro da igreja, e ver meus amigos sair para lá e para cá, e eu, né, não podia fazer nada daquilo, e aquela dúvida, só eu tive essa dúvida na vida ou não? Eu ficava pensando, bom, eu posso viver, por que eu não posso viver? E aí eu vou fazer o que eu quiser, e na última hora eu falo assim, me perdoa, morri, pronto. Amém? Então fui perguntar para um líder da igreja, um líder mais severo, mais bravo, e hoje a gente é muito mimimi, né? Mas naquela época os líderes falavam cada coisa para nós, você vai para o inferno, não é assim? E eu fui para um líder desses, e bem severo, e ele olhou para mim e falou assim, porque você pode morrer de repente, você pode sair aqui hoje, um caminhão, uma Scania, e passar por você, e você não tem nem tempo de falar, já morreu, entendeu? Vai tomando cuidado, você sai da igreja, põe o pé fora, já era. A imagem que eu vi na hora ele falando isso, foi uma Scania passando por cima de mim, eu era office boy na época, eu falei, imagina eu na rua, já foi, né? E eu falei, não posso sair da igreja. Aquilo não me resolveu o meu problema, mas botou muito medo. Medo botou. Eu ia na igreja, porque eu falei, dá de eu não ir, morrer, pessoal. Não, fica aqui. Eu ficava imaginando, eu trabalhava no 15º andar, e eu tenho medo de altura, era um prédio todo espelhado de vidro do chão até o teto, né? E eu ia bem na portinha, eu falei, você imaginou, dá um furacão, explode esse vidro, eu sou sugado para fora, e aí o tempo que eu estou descendo assim do céu, só eu tive essa dúvida na nossa vida? Milhões de pessoas hoje, não são centenas mais, já foram centenas, hoje milhões de pessoas são desigrejadas hoje. Milhões de pessoas, elas andam nas suas vidas, tocam seus trabalhos, elas temem a Deus, elas são boas pessoas, são pessoas honestas, fazem as suas orações, buscam o Senhor e do jeito delas, fazem boas ações, e elas fazem uma pergunta para nós: será que eu preciso de igreja? Talvez você já tenha se perguntado alguma vez, será que eu preciso de igreja? Será que eu preciso ir na igreja? Essas duas histórias, elas têm uma coisa em comum. A primeira é eu queria viver uma vida do meu jeito, sem precisar da igreja. Afinal de contas, não é a igreja que salva. E a segunda são as pessoas que são desigrejadas, que não querem viver uma vida de qualquer jeito, mas que se perguntam se elas precisam de igreja, se elas precisam estar ligadas a um corpo, se relacionar. E essa é uma grande dificuldade, uma grande dúvida, que Jesus, para mim, responde nesse texto. Lá no versículo 11 do capítulo que nós lemos, de Lucas 8, diz assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. E note aqui, e não amadurecem. Mas você, as que caíram em boa terra,
Você, aqui eu creio que nós estamos numa igreja onde há muitas boa terra, não sei se dá para falar isso. Você é essa boa terra, você pode dizer amém, querido? Mas você que é essa boa terra, são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Então, querido, a salvação não se trata só de mim e de você. A resposta, querido, é que a salvação se trata de uma semente que foi plantada dentro do nosso coração. E nós estamos em ajuntamento essa noite, nós estamos em celebração essa noite, porque dentro da nossa vida existe uma mesma semente, uma semente da palavra de Deus, que está sendo germinada e que precisa dar fruto, e está dando fruto nessa noite na sua vida, meu irmão. E sabe o que eu creio? Eu creio que é um privilégio servir a Deus. Eu creio que é um privilégio, querido, entender que Deus nos escolheu para ser sua igreja. Ele nos escolheu para que nós possamos espalhar essa palavra, para que nós possamos semear essa palavra, para que nós possamos levar o amor dEle. Quando as pessoas perguntam se elas precisam de igreja, ou quando as pessoas perguntam por que elas não podem viver do jeito que elas quiserem, no final ser salva, elas estão esquecendo de um detalhe: você foi chamado por Deus para dar fruto, Deus te chamou para ser uma boa semente, meu irmão. Há um objetivo, há um propósito, há algo que Deus colocou na nossa vida, Ele tem um desígnio para nós. Se não fosse assim, eu já tinha ido embora. Mas eu creio nisso, eu creio que nós estamos aqui hoje, sarando vidas, curando vidas, respondendo a oração de pessoas. É um privilégio servir a Deus. Querido, quando você estiver doando sangue essa semana que vem, lembre-se disso, você é o anjo para algumas pessoas, você é o anjo de Deus que foi enviado ali. Vou tentar explicar o que eu quero dizer. Imagina você numa estrada escura, deserta, à noite, seu pneu fura e você está sem step. Você está num lugar que o seu celular não funciona. E você só pode fazer uma coisa: Senhor, me ajuda. Bom, eu não sei o tamanho da sua fé, mas talvez Deus não vai mandar um anjo de asas e vai descer com luz brilhante e vai dizer: eis aqui o seu step, varão valoroso, vaso fiel. Você crê nisso ou não? Tem gente que fala amém, eu glória a Deus, pode ser, eu não estou nessa fé toda aí, mas amém. Mas eu creio que Deus pode fazer uma coisa muito mais simples: tocar no coração de um servo dele que vai parar e falar assim: ei, o que você está precisando, eu vou te ajudar. Você crê nisso? Querido, nós somos a solução de Deus, nós somos a resposta da oração das pessoas, nós somos aquele corpo de Cristo, a nação santa, a noiva do Senhor. Você é, querido, os braços do corpo, os dedos, as mãos, os olhos, a boca e o ouvido do corpo de Cristo é você. Mas a questão é que não tem corpo, querido, fora do corpo. Se eu cortar o meu dedo e deixar fora do corpo, ele está morto. Se eu cortar o meu braço e colocar fora do corpo e dizer: ei, esse aqui é um pedaço do meu corpo, ele vai morrer. Corpo é a unidade de todas as partes, num só fluir, numa só pensamento, numa só ideia, gerada pela presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Esse é o corpo. Então por que eu preciso de igreja? Eu preciso de igreja, querido, para poder ser o corpo. Não é corpo sozinho, não é corpo só na sua casa, não é corpo para você, não é corpo dizendo: Senhor, eu preciso disso ou daquilo. É corpo quando você se levanta e fala: Senhor, eis-me aqui. É corpo quando você olha para a tua vida e fala: Senhor, há uma missão, há um propósito, eu tenho um desígnio. Sabe, quando você chegar na presença de Deus, Deus não vai olhar para você e vai dizer assim: ei, quantas coisas grandes você comprou, quantas casas você tem, ou quantos imóveis você fez. Mas Ele vai perguntar uma coisa para você. Ele vai dizer assim: filho, você cumpriu o propósito que eu te designei. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Vocês estão comigo aqui ou não?
Deus não vai chegar para mim lá no céu e vai falar assim: ei pastor, tinha 5 cadeiras ali vazias, será que você não podia ter feito alguma coisa? Mas Ele vai dizer uma coisa para mim muito mais profunda: pastor Klaus, você cuidou daquela pessoa, você ensinou a palavra de Deus para ela, você ensinou a minha palavra, você treinou essa pessoa, você discipulou. Eu vou dizer: Senhor, eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha. Ele diz: é isso que eu esperava de você, que você vivesse o seu propósito. Sabe qual é a pior tristeza de uma pessoa? É quando ela chega no final da vida e ela percebe que ela não viveu. Vocês estão bem? Você não viveu por quê? Porque você fez tanta coisa, mas não fez o que você tinha que fazer. Você se preocupou com isso, você ficou ansioso com aquilo, ficou preocupado se você tinha que comprar isso ou aquilo, se você podia fazer isso ou aquilo, e Deus estava dizendo para você: ei, eu chamei você para ser alguém que dá fruto, eu quero ver os seus frutos. E aí você diz: não, mas eu posso dar fruto sozinho. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor derramou sobre nós dons e ministérios, e que uns foram chamados para pastores, outros para mestres, evangelistas. A Bíblia diz ainda mais profundamente em Efésios 4, ele fala que Deus, Ele subiu e depois Ele desceu, tirou a chave, subiu a glória e derramou dons sobre nós. Dá para entender isso? Ele está dizendo para nós assim: ei, eu capacitei vocês com a minha capacidade, eu dei vocês talentos para que vocês possam servir. Então, quando eu penso, depois de muitos anos, naquela pergunta que eu fazia: por que eu tinha que servir a Deus e não podia morrer antes? Ou só me falar, Jesus me salva antes de morrer? Eu conheci um pastor, amigo, na verdade já conhecia, mas eu fui num café de pastores, e ele estava dando uma palavra, e ele disse assim: se você vai à igreja e você serve a Deus porque você tem medo de ir para o inferno, isso são minhas palavras, editadas por Klaus, faz muitos anos isso. Eu não lembro todas as frases dele, mas eu lembro o que ficou para mim. Você não sabe, você não entendeu nada. Se você vai à igreja porque você tem medo que o diabo puxe o teu pé na segunda-feira, ou que seu trabalho vai mal, você não entendeu nada. E aquilo começou a me machucar. Se você vai à igreja, querido, porque você acha que a igreja tem que fazer alguma coisa por você, você não entendeu nada. Ela pode fazer, ela deve fazer, mas você não entendeu. O que nos traz aqui, querido, é que o amor de Cristo nos constrange. E Ele nos coloca debaixo da sua autoridade, como parte do seu corpo, para cumprir o seu propósito. Nós somos a solução de Deus, querido. Não, você não entende. Se você entende, dá uma glória a Deus. Você é a solução de Deus. Todas as vezes que havia um problema no povo de Israel, Deus não mandou um anjo, Ele levantou pessoas, Ele levantou líderes, Ele levantou José, Ele levantou Davi, Ele levantou Abraão, Ele levantou Tiago, Pedro, João, o apóstolo Paulo, e hoje Ele levanta você como uma solução de Deus para essa geração, meu irmão. Ele levanta os Pedros, os Tiagos, os irmãos aqui dessa igreja, para que eles sejam uma solução de Deus para essa geração, e sozinho nós não fazemos, nós fazemos como corpo de Cristo. E se você entende a necessidade, o privilégio do corpo, levanta a tua mão, dá glória a Deus, meu irmão, diz aleluia, é um privilégio. Quando nós socorremos um casal, nós somos a solução de Deus para aquele casal. Quando nós aparamos uma pessoa com dificuldades, nós somos a solução de Deus para aquela pessoa. Quando nós vamos no lar, expulsamos um demônio, mandamos sair daquela casa, nós somos a solução de Deus, somos os braços de Deus, somos as pernas de Deus para chegar naquele lugar. Você crê nisso, meu irmão? Dá glória a Deus. Então por que eu preciso? Porque eu quero, querido, que a minha vida faça sentido no propósito de Deus, não só para mim. E no propósito de Deus, querido, quando você está ensinando aquelas crianças, onde elas iam aprender a palavra de Deus? Na escola? Sério? Você acredita nisso? Aí tem professoras agora, aqui, ministrando a palavra de Deus para elas, semeando pequenas sementinhas. Eu tive uma professora de escola bíblica quando eu era criança, infantil.
6 anos de idade, que ela pregou o evangelho para mim, e eu aceitei Jesus. Muitos anos depois eu encontrei essa missionária, e eu disse: você não sabe disso, mas você me evangelizou. Ela: é mesmo? Quando? Na classinha, aquela classinha lá, na Igreja Batista da Lapa, você falando assim, 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 contei a história que ela contou. Aí tinha uns detalhes pequenininhos, a gente confunde um pouco, ela me recontou a história. Nós choramos, nos alegramos, porque ela lançou uma semente dentro do meu coração, querido. Você está plantando o reino de Deus naquela vida, você é a solução. Quantos aceitam ser a solução de Deus, querido? Quando nós fizemos o casamento coletivo ontem, nós não fizemos o casamento coletivo para ficar bonito, porque as pessoas viram, mas nós fomos a resposta, eu tenho certeza, da oração daquelas noivas. Ajuda eu a pregar, irmão. Somos ou não somos? Imagina aquela quem já casou sabe como é difícil casar, como é caro casar, como é problemático casar, e aquelas pessoas com sonho, querido, e nós dizemos: ei, Deus não vai te desamparar, nós vamos ajudar você, nós somos a solução de Deus, querido. Aí eu sei o que você está pensando, você está falando assim: pastor, mas não é fácil, o senhor sabe como é que é, a vida não está, as igrejas estão complicadas, as pessoas estão sofrendo, a gente vai para a igreja, tem muito problema, e eu tenho que correr atrás da minha vida, eu tenho que fazer meu trabalho, eu tenho que correr atrás das minhas bênçãos, do meu sustento da minha família. E aí eu digo para você: será que você não está sufocado como a semente? Você viu que a semente está sufocada, ela não consegue amadurecer? Ela não consegue amadurecer porque as preocupações dessa vida sufocam a vida dela. E às vezes eu acho que essa é uma artimanha do inimigo. Ele lança uma preocupação tão grande na sua vida que a sua garganta fica apertada. Você acha que Deus não vai responder a sua oração? Você acha que não adianta nada servir a Deus? Você está aqui, mas você está preocupado, você está triste, você está ansioso, você está chateado, você sente você já sentiu aquela ansiedade que aperta a sua garganta assim, que você não consegue nem falar? Você está sufocado com as preocupações. Você está preocupado com o seu futuro, e é justo estar preocupado com o futuro, mas você está tão angustiado, que nem respirar direito você consegue. Se você respirar profundo dói, já aconteceu com vocês? Respira profundo dói, porque você está tão ansioso, tão angustiado, tão sufocado, que se você respira profundo dói, porque você está sufocado. E quando você está sufocado, você não consegue dar o fruto que você precisa dar. Mas a palavra de Deus fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga: as coisas serão acrescentadas. Meu irmão, se você busca, deixa esse aperto na sua garganta, deixa isso que está sufocando você, porque as coisas serão acrescentadas. Deus é fiel, Ele cuida. Se eu cuido das coisas dEle, Ele cuida das nossas coisas, Ele ampara as nossas necessidades. Tira esse aperto do seu coração, meu irmão. Você está angustiado porque olha para as coisas tremendas que Deus tem feito na sua vida. Ei, para um minuto, presta atenção, não se mexe, olha para mim. Lembra daquele momento que você ficou muito feliz algum tempo atrás? Quem tem um momento assim algum tempo atrás, que sentiu aquela energia, aquela alegria? Quantos têm aquela felicidade? Traz isso de volta, ainda está aí com você, está dentro de você, Ele continua cuidando de você. Tira esse sufoco da sua garganta. Será que tem alguém hoje que pode arrancar esse aperto da garganta e pode dar um glória a Deus, ao invés de ficar sufocado, meu irmão? Traz de volta, querido, aquela alegria, aquela vitória. Essa semana passei alguns momentos bem difíceis aqui na igreja, e eu cheguei bem cedinho aqui na igreja, e eu vou falar, eu não falei de manhã isso, o Babi fez um escritório para mim lindo, maravilhoso lá, lindo o escritório que o Babi fez, bolou lá para mim, o Bezo, é lindo, irmão, é lindo, é sensacional. E eu entrei no meu escritório assim, eu sei que essas coisas é meio de doido, eu tenho esse negócio, e eu olhei para o meu escritório assim, lindo, tá tudo complicado, enrolado, difícil. Eu olhei para aquilo e eu falei assim: como Deus é bom, né? Olha o lugar que eu tenho para trabalhar, Deus é maravilhoso, né? Eu já trabalhei vendendo bacalhau, já trabalhei... Não, você não está entendendo, irmão. Já trabalhei no mercado, já trabalhei... Você entendeu ou não?
Eu falei, olha que lugar maravilhoso. Meu coração se alegrou. Voltou para dentro de mim uma energia, uma alegria, uma felicidade. Você precisa trazer de volta isso, que dá coisas boas acontecendo na sua vida. E o inimigo está sufocando você com pequenos problemas, com preocupações dessa vida. E entrega, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu sustento, Ele é aquele que te ampara. Ei, eu vou fazer, eu falei que não ia fazer hoje, mas eu não consigo. Eu quero que você seja agora alguém que está crendo que Deus está trazendo de volta para você algo que é um fluir, um renovo na tua vida. Eu quero que você crê que Deus está tirando aquela angústia, aquela preocupação, aquela ansiedade. E se você crê, fica de pé no teu lugar, dá um glória a Deus. Eu disse que não ia fazer, mas eu quero ver aqui, sair de dentro de você, isso meu irmão, você é dele. Agora somos igreja, é agora, meu irmão. Somos igreja, meu irmão. Quando nós lutamos, quando nós oramos, quando nós sustentamos, quando nós passamos o braço para aquele irmão, falou, hoje você está triste, mas não fica triste, eu estou orando por você, e Deus é fiel. Você crê? Tira essa angústia assim, ó, diga, Jesus, Tu és o meu Senhor. Aleluia. Deixa as preocupações, meu irmão, deixa as preocupações. Não deixe as preocupações sufocar você. Aleluia, pode sentar. Quando nós deixamos as preocupações nos sufocar, nós perdemos os propósitos. O texto diz aqui, ó, olha o que ele fala. As que caíram em espinhos são os que ouvem, preste atenção, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações. Eu não quero estar sufocado com nada, meu irmão. Hoje de manhã um irmão deu um testemunho tão bonito aqui. Ele falou, pastor, eu tenho uma situação que eu fui injustiçado, eu queria vingança, eu tinha direitos, mas quando o senhor estava pregando, eu percebi que eu estava sufocado pela vingança. E essa semana eu vou ligar para a pessoa, eu vou fazer um acordo, porque a paz não tem preço. Tira isso da sua garganta. O que eu creio, querido, é que nós precisamos ser essa comunidade. E é por isso que nós precisamos de igreja. Essa comunidade que está disposta a estabelecer essa unidade. Essa comunidade que está disposta, querida, a seguir a jornada. Porque há pessoas que estão dando frutos. Deus te chamou para dar fruto e nós somos essas pessoas. Você precisa atender o teu chamado. Você precisa entender que a nossa vida tem sentido quando nós atendemos o nosso chamado. Eu tive uma experiência, eu estava conversando com as minhas filhas essa semana, e elas falaram assim, pai, o senhor acha que se não existisse a Quírios, onde o senhor estaria, o que o senhor estaria fazendo? E eu falei, filha, eu aprendi isso alguns anos atrás, quando eu fui estudar fora do país. E eu cheguei num lugar que eu não sabia falar direito a língua e não conhecia ninguém. Mas os dons, os ministérios e a unção, ela chegou comigo naquele lugar. E foi uma coisa interessante porque eu sempre fui ministro de louvor desde os 15 anos de idade. E eu cheguei nesse lugar e não falei que sabia tocar, não falei que sabia cantar, não falei nada. Peguei o violão e toquei uma vez. Tinha vários músicos. Chegou um irmão para mim e falou assim, amanhã vai ter um culto, você vai tocar. E eu disse, não, eu não sei tocar. Na verdade eu não sei mesmo, mas tudo bem. Eu não sei. E aí ele disse, não, você vai precisar tocar. E eu toquei uma vez, toquei duas vezes, eu toquei 28 vezes, seguidas. E na 15ª eu perguntei para Deus, eu falei, Senhor, por que eu estou tocando de novo? Tem tanta gente aqui, eu queria dar o violão e o pastor líder falava, não, você tem que tocar. E o Senhor falou assim, aprenda uma coisa, os meus dons, a unção que eu pus em você, vai com você aonde você chegar, meu irmão. Você crê nisso? A presença de Deus vai com você. E se você estivesse em outro lugar, a unção e a presença de Deus ia gerar os frutos que está gerando na sua vida, se você der lugar. Você precisa aceitar o seu propósito. Você entende isso, querido? Aonde você chegar, o seu propósito
é o que define você, é o que define quem você é o que define o que Deus chamou você para fazer. Se você é uma bênção aqui, você vai ser uma bênção aonde você chegar. Se você tem uma unção aqui, você vai ter uma unção no seu trabalho, na sua casa. Aqui é o lugar onde Deus treina. E sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos criando uma cidade de refúgio. O que é uma cidade de refúgio? É o lugar onde o drogado possa chegar, é o lugar onde que aquele que tem dificuldades possam ser tratados, é o lugar onde os casais que possam passar por dificuldade possam ser curados. Nós queremos ser um lugar onde Deus possa dizer: ei, ali há um espaço onde eu criei uma solução para você, uma resposta para a sua oração. Existe alguém capacitado, alguém que eu chamei e derramei dom sobre ele, para que seja a resposta da sua oração, e esse é você. Mas aí você diz: eu acho que a igreja é um problema. Eu vou dizer para vocês, não entendeu. Nada que eu preguei até agora, se você pensa isso. Porque você é a igreja. Não. A igreja não são essas paredes, querido. Nós já mudamos 5 vezes. A igreja não é o prédio do lado. A igreja somos nós aqui, as pessoas reunidas. Você é a igreja. E quando você fala mal da igreja, você está falando mal do corpo que você é. Você faz parte disso. Essa é a sua história. Aí eu sei, as pessoas dizem assim: pastor, mas lá fora está terrível. Lá fora as pessoas estão buscando, fazendo coisas, manchando a noiva, envergonhando a igreja. E eu falo para você, é verdade. Está acontecendo. Mas tem uma razão para isso estar acontecendo. Porque nós estamos perdendo o real motivo de ser igreja. O real motivo de ser igreja, querido, não é entretenimento. A igreja pode entreter, mas não é para entreter. Deu para entender isso? O real motivo, querido, não é para ostentação. A igreja pode ser extremamente abençoada financeiramente, mas ela não precisa ostentar nada, porque a glória dele pertence para ele, meu irmão. O real, a gente está perdendo o conceito do que é ser igreja, e por isso que nós estamos destruindo, e nos machucando, e nos ferindo, porque o conceito de ser igreja, não é que eu seja superior a você. Deixa eu falar uma coisa que você precisa entrar na sua cabeça, querido, e muita gente não entende. Olha, Deus me ama muito. Entra na sua cabeça isso, presta atenção. Deus me ama muito. Ele me ouve, eu oro, Ele me atende, Ele fala comigo, mas você precisa colocar uma coisa na sua cabeça: Ele te ama tanto quanto ama a mim, Ele te responde tanto quanto responde a mim, Ele te cuida tanto quanto cuida de mim. Para Ele, eu e você somos iguais diante dEle, meu irmão, somos iguais diante dEle. Você está entendendo isso, meu irmão? Porque nós somos a igreja, o corpo. E aí a gente pega e começa a perceber que as pessoas estão esquecendo que é ser igreja. A igreja não existe para nós, mas ela existe para que nós possamos abençoar a vida dos outros. E aí eu vou dizer para você, outra coisa que a gente sempre pensa, é que ser igreja dá trabalho. Dá trabalho, sim. É difícil. Ontem eu vi os irmãos aqui decorando o dia inteiro, passando o dia inteiro aqui arrumando o casamento coletivo. E eu fiquei pensando, o que eles ganharam com isso? Alguém pagou? Não. Cansados. Saíram daqui cansados. Era mais ou menos 8 horas, as cadeiras todas estavam no seu lugar, o templo estava limpo, eles estavam cansados. Mas eu olhava para eles e eu via um brilho neles, um brilho de Jesus, uma alegria de um privilégio de poder servir, porque eles não fizeram, querido, para receber parabéns, eles não fizeram para que as noivas dissessem, ai, muito obrigado, mas eles fizeram para elas como se estivesse fazendo para o Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? E aí que nasce o privilégio, meu irmão. O privilégio nasce no momento que você olha para a tua vida e fala: Senhor, obrigado por eu poder cumprir a minha missão, aquilo que o Senhor chamou eu a fazer. A igreja perde e fica disforme, fica manchada, porque nós colocamos tantas
hierarquias, tantos títulos, colocamos tantas pessoas acima das outras, que nós esquecemos que nós somos só um corpo, que todos temos o valor. Ah, você não recebe isso. É difícil a gente aceitar isso, né? A gente acha que apóstolo é o chefe do pastor, que é o chefe do evangelista, que é o chefe... Não, meu irmão, não. Seu olho esquerdo não é o chefe do seu olho direito. Me dá ele então, dá só o esquerdo para mim. Nós somos um corpo, e cada um exerce a sua autoridade segundo o chamado que Deus deu. Você entendeu? Nós respeitamos as nossas autoridades, mas nós entendemos que nós somos todos iguais na presença do Senhor nosso Deus. Por isso nós estamos destruindo a igreja, porque nós estamos confundindo a igreja com aquilo que não é a igreja que o Senhor criou. Você olha para Jesus, por exemplo, no Sinédrio, ele está sentado ali, ele está mais que reclinado, na verdade naquela época não se sentava em mesa, mas se reclinava, e ele está ali com os seus discípulos, e de repente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está ali com a sua igreja, ao redor da mesa, a igreja dele é os discípulos, e ele se levanta com uma toalha e ele vai dar os pés para lavar. É isso que ele fez, né, irmãos? Ele falou assim, eu sou o Rei dos Reis, venha lavar meus pés. Foi isso que ele fez? Não, querido, ele pegou a toalha e foi uma bacia e lavou os pés dos seus discípulos e disse, assim como eu fiz a vocês, vocês vão fazer aos outros, para vocês entenderem que no reino maior é aquele que serve. Esse é o nosso privilégio de servir, querido. O que acontece às vezes na nossa vida é que a gente olha para tudo isso e vê essa igreja sufocada, vê essa igreja que perdeu os seus propósitos. E aí você pode vir todo dia na igreja, pode vir toda semana, e não mudar nada. Ouvir as pregações todo domingo, e ainda sair com esse sentimento no seu coração que você não precisava nem ter vindo. Por quê? Porque você não entendeu que Deus tem um propósito para a sua vida. Quando estamos juntos, nós somos fortes para esse propósito. Quando estamos juntos, nós atingimos os propósitos de Deus. Agora, o que você faz com tudo isso? Se levanta, meu irmão. Aceita que você é a solução de Deus. Aprenda. Às vezes precisa ser corrigido. Eu tenho visto de quinta-feira os nossos pregadores aqui, toda vez tem uma pregação antes da minha pregação e tem sido fantástico. Semana passada foi abençoadora, semana retrasada também, mas essa quinta, eu não sei o que aconteceu, eu me senti um paizão orgulhoso, assim, eu enchi o meu peito, assim, falei, olha, meus meninos, me senti assim, não é meu menino, é homem da minha idade, mas eu fiquei tão feliz, querido, fiquei tão feliz. Ontem, quando eu vi aquele casamento, e eu vi aquele coralzinho de crianças subindo para cantar, com aquelas batinhas vermelhas, eu não sei, eu vou ser sincero, eu fiquei tão orgulhoso dessa igreja, que eu cheguei no carro e falei assim, amor, vamos casar de novo? Eu nunca quis. Aí ela olhou para mim e falou assim, como assim, você está maluco? Eu falei, não, vamos fazer 25 anos de casado, eu queria casar de novo só para o coralzinho das crianças cantar no nosso casamento. Esse é o reino, meu irmão. Quando as pessoas estão lá nas casas, esse é o reino. É aí que nós estamos estabelecendo. Então o que você faz, querido? Você não pode ficar parado. Você não pode ficar aí ouvindo isso e dizendo, deixa para lá. Você não pode falar assim, isso não se trata comigo. Isso não é do meu assunto. Você tem que olhar para isso e dizer, ei, algo está ardendo dentro de você. Eu oro para que agora uma chama se acenda dentro do seu coração. Eu oro para que dons que estavam adormecidos sejam avivados novamente. Eu oro para que aquela tristeza, aquela angústia, talvez tenha sido uma mágoa, seja arrancada e não sufoque mais você. Porque Deus está preparando você para dar muito fruto, meu irmão. Aleluia, eu oro, meu irmão, para que acenda uma chama, e você diga, ei, eu preciso servir a esse Rei maravilhoso, que cuida da minha vida. Quantos podem dizer amém por isso? Eu oro para que nessa noite, querido, sabe, você talvez não orasse mais em línguas, talvez você não desejasse mais pregar, acenda uma chama dentro de você, e você diz, eu tenho algo a fazer para a glória de Deus na minha história. Aleluia, você crê nisso? O que você faz, meu irmão? Você se levanta, você vai na direção, aí você diz, mas vai ter problema? Vai,
Claro que vai. Imagina. Mas mesmo que tenha problema, é um privilégio servir o nosso Deus. Mesmo que tenha problema, é bom saber que você é a solução. Você pode ter tristezas, pode ter angústias, mas eu me alegro muito quando eu vejo uma pessoa chegando para mim assim, aqui na igreja, e falando assim: pastor, aquela pregação que o senhor fez 15 dias atrás, um mês atrás, que o senhor falou isso, era aquilo que eu precisava ouvir, pastor. Isso mudou a minha história, isso mudou a minha vida. E aí eu digo assim: valeu a pena, valeu a pena. O que você faz, querido? Você vai na direção do teu chamado. O que você faz? Você abraça o teu irmão e seja igreja com ele. O que você faz? Sai um pouco da sua posição de receber e começa a dar. Talvez você vai ser o ouvido de Deus para alguém e a pessoa vai desabafar com você. Talvez você vai ser a boca de Deus para alguém, você vai orar com ela e vai falar com ela. Talvez você vai ser o braço de Deus para alguém, só porque você deu um abraço. Quinta-feira foi fantástico, nós estávamos no culto aqui tremendo, irmão, e a irmã me deu um abraço assim. E eu estava cansado. Pensa numa pessoa cansada, irmão. E aquela irmã me deu um abraço assim. E eu senti a presença do Senhor. Eu vou falar sem exagero, eu senti Deus me abraçando. Deus está chamando você. O que você faz? Deixa de lado. Vai ter, a Bíblia diz, ferro com ferro se afia. Tem um probleminha aqui, uma conversinha ali, né? Você precisa acertar, mas não deixe de fazer o que Deus chamou você para fazer. Porque Deus, um dia, vai chegar para mim e para você, e não vai perguntar só o que eu fiz, no sentido do que eu realizei, mas vai perguntar quais são os frutos que eu dei. E se nós queremos ver que Deus nos dê frutos, querido, que nós possamos gerar esse fruto, nós precisamos sair do nosso lugar e dizer: eu não quero me envolver. Se envolva. Deus chamou você para adorar? Adore.